Cananu. Olá para você, seja muito bem-vindo no nosso bate-papo para falar de Corinthians, esse Corinthians maravilhoso que surpreendeu, vamos dizer que calou a boca de muita gente nessa temporada 2025, né? Conquistamos o Paulista e também de um jeito heróico a Copa do Brasil, mas tem algumas coisas acontecendo aqui pra gente falar. As fontes que a gente analisou para hoje pintam um quadro bem diferente nos bastidores. Uma crise financeira, assim, gravíssima. Uma dívida que não para de crescer. E a nossa missão aqui é justamente desvendar essa contradição. Com certeza, é isso que preocupa a fiel torcida, como que pode um time multicampeão, admirado por muitos, tá agora, de certa forma, preocupado com o que pode acontecer na próxima temporada. E é importante dizer que essa não é uma história só sobre o Corinthians, né? O que acontece lá é um sintoma, talvez o mais agudo, de um problema crônico do futebol brasileiro. Ah, com certeza. A gente vai mergulhar nos números para entender o tamanho do buraco, ver as estratégias de sobrevivência que estão sendo pensadas e, o mais importante, conectar isso com duas forças gigantescas do futebol hoje. Que seriam? A nossa capacidade incrível de formar jovens talentos e a fome insaciável e superinflacionada do mercado europeu por esses garotos. É uma teia bem complexa. Perfeito. Então vamos começar pelo lado bom, pelo que o torcedor viu em campo. A conquista da Copa do Brasil de 2025, aquela vitória em cima do Vasco no Maracanã, foi épica. Foi mesmo. E além do troféu, rendeu uma grana boa, né? Um prêmio de aproximadamente 77 milhões de reais. Isso. E ainda tive a vaga na Supercopa Rei contra o Flamengo. Sim, para grande parte da torcida, o prêmio de 77 milhões era um oxigênio para a diretoria conseguir trabalhar em 2026 com mais tranquilidade, mas é importante a gente vir aqui debater sobre alguns números preocupantes que está deixando o cenário um pouco negativo. Olha, para a grande maioria dos clubes da Série A, esse valor é um game changer. Muda o jogo, né? Totalmente. É dinheiro para pagar salário atrasado, investir pesado em 1 ou 2 reforços, reformar o CT. Seria um tanque de oxigênio para o resto da temporada e para o planejamento do ano seguinte. Mas você tá dizendo que pro Corinthians não foi nada disso? Peraí, 77 milhões é muito dinheiro. Não é possível que uma premiação desse tamanho simplesmente tenha evaporado. Pois é, a palavra é exatamente essa. Evaporou. E de forma quase que instantânea. Como assim? Acontecer. Eram credores batendo na porta com urgência. Que credores? Pra onde foi cada centavo dessa bolada? Basicamente para 2 dívidas gigantescas e imediatas que estavam criando um problema enorme para o clube. A primeira, A primeira fatia, de 33 milhões de reais, foi direto para o Santos Laguna do México. Era uma dívida pela contratação do zagueiro Félix Torres, sabe? lembro desse caso. Não foi paga e já estava causando sanções da FIFA. Ok, 33 milhões, sobram 44 milhões do prêmio. Ainda é uma boa grana. Sim, mas aí entra a segunda dívida, que era ainda maior. Uma pendência de 41,3 milhões de reais com o meia Matias Rojas. Ah, o caso do Rojas, ele rescindiu o contrato, né? Isso. Alegou atraso de pagamento, levou o caso para a FIFA e ganhou. Ou seja, era uma dívida que não tinha como negociar ou adiar. Era pagar ou pagar. É simplesmente inacreditável, chega a ser revoltante, sabe? Pra gente ver que isso tudo é o resultado de um planejamento muito ruim que já vem se arrastando há muitos anos. Se colocar na ponta do lápis, ficaram aí uns 3 milhões dessa premiação. E tem mais alguma coisa que o Corinthians está precisando resolver? As fontes ainda mencionam que, por metas atingidas, o clube devia mais uns 4,7 milhões em bônus pro atacante Memphis Depay. Não acredito. Ou seja, o prêmio da Copa do Brasil não foi suficiente nem para quitar as dívidas mais urgentes que estavam ali, na mesa. O time jogou a final basicamente para pagar a conta atrasada. É impressionante. E a gente tá falando só da pontinha do iceberg, certo? Qual o tamanho total do problema? O tamanho total é assustador. A dívida consolidada do clube, somando tudo, ultrapassa a marca de 2,7 bilhões de reais. 2,7 bilhões. Hoje de manhã eu vi uma comparação bem interessante da galera colocando a folha de custos e despesas do Flamengo versus os gastos do Corinthians, e é como se o Corinthians gastasse 65% do faturamento do clube com folha salarial. 65%, gente, é muita coisa. 65%. Já o Flamengo, que tem uma receita muito maior,
consegue manter esse mesmo gasto ali na casa dos 33%. Nossa, é o dobro proporcionalmente. E tem um outro dado que me chocou nas fontes. Qual? No primeiro semestre de 2025, a receita do Corinthians foi quase 40% menor que a do Flamengo. Só que a folha salarial foi 26% maior em números absolutos. A conta não fecha de jeito nenhum. Não fecha porque são números inacreditáveis. O lucro tá virando prejuízo e a cada vez que o clube de futebol fica refém, dependendo da premiação, e o desempenho do grupo não aparece dentro do campo, o problema vai aumentando. E aí, na próxima temporada, o clube investe acreditando que o jogo vai virar e esse dinheiro só vai se transformar em mais dívida, como se eles não percebessem a importância de dar uma atenção especial para a quantidade de juros, que é absurda. E a bola de neve cresce. Exato. E a consequência imediata disso tudo, no caso do Corinthians, já está em vigor. O clube sofreu um transfer ban da FIFA por causa daquela dívida com Santos Laguna. O que isso significa na prática? Significa que o clube está proibido de inscrever novos jogadores. Pensa no paradoxo. O time é campeão da Copa do Brasil, precisa se reforçar para a Libertadores do ano seguinte. E não pode. E tá de mãos atadas. Não pode contratar ninguém até quitar a dívida. O sucesso em campo mascara uma paralisia administrativa completa. Certo. O cenário é sombrio. Dívida bilionária, contas urgentes, proibido de contratar. Qual a luz no fim do túnel? O que a diretoria planeja fazer para 2026? Algumas fontes com as quais a gente conversou falou muito sobre duas frentes para o planejamento corintiano de 2026. A fiel torcida que se prepare, porque estão falando muito em enxugar o elenco para reduzir o custo. E lógico, não se pensa em contratar. Pelo menos por enquanto, a ideia é reaproveitar a galera da base e enxugar, diminuir o custo e as despesas o máximo possível. Isso nos leva a um dilema clássico no futebol, não é? Quem vender? Uma das fontes que a gente analisou aprofunda bem essa discussão. Exatamente. É o grande dilema do gestor de futebol sob pressão. Vale mais a pena vender os veteranos, que são caros, tipo Memphis Depay, que tem um salário altíssimo que alivia a folha. Mas talvez com um valor de mercado menor pela idade. Exato. Ou a saída é negociar as joias da base, os jovens talentos promissores que garantem uma bolada na venda, mas que são o futuro técnico do time. Muita gente vê no Breno Bidon um dos maiores ativos do Corinthians, mas aí fica a pergunta, vender o Breno Bidon agora não seria como um tiro no pé, pensando a longo prazo? O clube não estaria literalmente vendendo a joia da coroa para pagar a conta de luz? Essa é a pergunta de $1 milhão. Por que não tentar se livrar do salário do Depay primeiro, mesmo que a venda seja menor? E a resposta do mercado é cruel. A realidade é que um clube europeu hoje pensa 2, 3 vezes antes de contratar um jogador de 30 e poucos anos com salário de estrela. Salvo engano, o contrato do Memphis até junho de 2026. Lógico que a torcida é apaixonada pelo futebol do gringo, porém, a gente tem que entender que é um investimento de risco, a permanência, os clubes internacionais também enxergam dessa forma, porque o mercado da bola desvaloriza muito rápido o jogador, porque leva em conta não só a idade, mas também o desempenho do jogador ao longo do ano. Entendi. Por outro lado, um jovem como o Bidon, ou mesmo o Yuri Alberto, que ainda tem 24 anos e já passou pela Europa, é visto como um investimento. É um ativo que pode se valorizar absurdamente. Faz sentido. Os clubes europeus não querem pagar a aposentadoria de um craque, eles querem comprar o próximo craque. Sim, então a necessidade de dinheiro vivo nesse momento que o clube está vivendo, essa virada de ano, vai exigir boas negociações. E os garotos são o ativo mais líquido, o que se transforma em dinheiro mais rápido, em maior quantidade. Infelizmente, sim. A conclusão dos analistas parece ser essa. Uma escolha dolorosa, mas quase inevitável. A urgência financeira força a mão do clube a vender seu patrimônio mais precioso. E isso não acontece no vácuo, né? De jeito nenhum. Essa dinâmica está diretamente conectada a uma mudança estrutural que está acontecendo aqui no Brasil e a uma febre de gastos na Europa. Falando nesses jogadores mais jovens, que são muito promissores, principalmente em Corinthians, muito se fala em Brasileirão Sub-20 por conta da qualidade técnica de cada atleta, né? Exatamente. O Brasileirão Sub-20 de 2025 foi o primeiro da história a ter rebaixamento. Isso é uma virada de chave. Total. E a partir de 2026, teremos uma Série B da categoria.
Isso, somado à expansão de outros torneios de base pela CBF, como o Brasileiro Sub-15, muda completamente o paradigma da formação. Isso é um fato, porque agora vai acabar com aquela imagem de que a base é somente um laboratório. Tem que jogar sério, trazer o resultado por conta do risco de rebaixamento, e agora é como se tivesse a gente vivendo uma nova fase do futebol de base, não só masculino, mas o feminino também. O ambiente fica mais próximo do profissional. Muito mais próximo. Prepara melhor os atletas para o impacto da transição, para a pressão da torcida, da imprensa. Então, o produto que sai da base brasileira tá ficando mais premium? Sim, com certeza. Até nos últimos 18 meses a gente percebe uma participação maior da base, em especial no Corinthians, que sempre foi um pedido da fiel torcida. Poxa, o Dorival poderia testar os jogadores da base com mais frequência, dar mais chances para os meninos, para as meninas também no profissional. A gente tem o exemplo da Johnson, que é craque de bola. Então é como se eles já chegassem com essa experiência de viver um ambiente mais profissionalizado. Perfeitamente colocado, é isso. E do outro lado do oceano, o mercado comprador para esse produto premium está mais aquecido e inflacionado do que nunca. Os números são absurdos, né? Um relatório da UEFA que nós analisamos traz números que são difíceis até de compreender. A última janela de transferências na Europa movimentou 9,1 bilhões de euros em compras. 9 bilhões de euros? É um aumento de 33% em relação ao ano anterior. E para onde está indo a maior parte desse dinheiro? Aí que está o ponto central para a nossa discussão. Mais da metade de todo esse valor foi investido em jogadores com até 23 anos. A Europa está numa corrida desesperada por juventude, por potencial. E tem o exemplo do Liverpool, que é emblemático. Emblemático. Bem lembrado, teve uma janela de transferência que, no mesmo período, eles quebraram o próprio recorde 2 vezes em contratações. 2 vezes? Primeiro, pagou 116 milhões de libras no meio alemão Florian Wirtz. Poucas semanas depois, superou essa marca e desembolsou 125 milhões de libras pelo atacante sueco Alexander Isak. Nossa, 125 milhões! Ambos jovens, né? Jovens e com enorme potencial de revenda. Fica claríssimo. E se a gente junta todas as peças, o quadro se forma. Qual é o quadro? É um cenário com 2 pontos importantes. De um lado, a gente tem um Corinthians, por exemplo, que consegue lançar nomes importantes no mercado. É uma verdadeira fábrica de jovens atletas que jogam muito. E do outro lado, a gente tem o mercado europeu, por exemplo, que está buscando nomes mais jovens, tem um poder de compra praticamente infinito, pode exigir, pode negociar com mais facilidade. E o torcedor fica no meio dessa disputa, fica olhando, olha, espero que não leve o jogador do meu time, que é tão importante. É um mercado bem concentrado, 2026 promete. Juntando tudo isso, a imagem que se forma é bem preocupante. No fim das contas, o que a situação do Corinthians nos diz sobre o estado atual do futebol brasileiro? Ela expõe de forma nua e crua o grande dilema que define o nosso futebol hoje. A guerra interna entre a paixão e a razão. Boa definição. É a pressão por resultados imediatos, a necessidade de ganhar o título para a torcida, contra a necessidade de uma gestão financeira sustentável para garantir o futuro do clube. Sim, é importante que cada gestor do esporte entenda que a visão a longo prazo é um fator-chave. Precisa existir nessa sensação de estratégia com projeção do que pode acontecer, ficar de olho não só no mercado da bola, mas às vezes é necessário perder para ganhar, porque lá no futuro não vai adiantar conquistar título se a premiação for para pagar dívidas do passado. Outro caminho que o Corinthians parece trilhar é esse ciclo de gastar mais do que arrecada, de fazer dívidas para buscar a glória, que sufoca o clube mesmo quando a glória vem. Sim, foi como se o clube usasse o dinheiro do prêmio da Copa do Brasil como analgésico para curar uma dor de cabeça momentânea, mas pensando nos próximos meses, o problema ainda está grave, ainda vão surgir novos problemas, e é por isso que eu falo dessa visão de longo prazo. Enquanto não tiver uma conscientização de quem é o dono da cadeira, de quem está ali liderando o clube, cuidando de cada detalhe, as pendências vão continuar existindo. O dinheiro do prêmio, que deveria ser um impulso, serve só para tapar os buracos do passado. E enquanto se tapa um buraco, a estrutura frágil faz com que outros 2 se abram logo ao lado. Diante desse cenário quase sem saída, uma das fontes joga na mesa uma solução que para muitos parece drástica:
quase uma heresia para o torcedor mais tradicional. A SAF. A única saída para um clube na situação do Corinthians seria se transformar em uma SAF. E essa menção é fundamental, porque quando se fala em SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, não se está falando só de vender o clube. O que os especialistas propõem é uma mudança de modelo de gestão. Certo. A SAF permitiria a entrada de investidores para injetar capital novo, quitar dívidas e, principalmente, profissionalizar a administração. E esse é um papo para a gente falar num outro podcast, porque antes dessa conversão para uma possível SAF, imagina o Corinthians sendo SAF, você que nos ouviu até aqui, deixa a sua opinião também. Mas antes de acontecer isso, seria necessária uma mudança de mentalidade, que a gente que acompanha o futebol há muito tempo sabe que também seria um grande desafio, porque o futebol brasileiro ainda é muito ultrapassado, tem uma visão míope em muitos aspectos, mas em breve a gente está de volta para conversar mais. Beijo grande para vocês, obrigada pela companhia, beba água e vai Corinthians!